O ministro do STF, senhor Alexandre de Moraes, determinou a retirada do deputado federal senhor Hélio Lopes, mais conhecido como Hélio Negão, da área pública, conhecida como Praça dos Três Poderes. O deputado federal senhor Hélio Lopes estava sentado, com a boca vedada, em sinal de protesto contra as decisões do STF referentes ao ex-presidente Bolsonaro. E um deputado sentado, com uma Bíblia na mão, calado, foi o suficiente para mover um membro da mais alta corte do país a atuar pela proibição de manifestações populares dos pagadores de impostos na frente do prédio do STF. A justificativa do ministro senhor Alexandre de Moraes para ordenar tal proibição de manifestação pacífica e praticamente solitária foi a de que poderia haver, quem sabe, um risco de repetir-se os acontecimentos do 8 de janeiro, quando parcela da população se revoltou contra a posse do presidente Lula, que havia saído da cadeia há pouco tempo e foi alçado nas eleições ao cargo de presidente da República, sob a promessa de picanha para todos. Ou seja, o STF agora toma ações contra manifestantes antevendo, sabe-se lá como, algo que eles nomeiam como crime e que, quem sabe, poderá acontecer. Seguindo essa linha de raciocínio do ministro, então todas as manifestações país afora devem ser proibidas. Afinal, como pode-se saber se haverá ou não alguma desordem em qualquer manifestação? Senhores, se agora está sendo proibida a realização de manifestações pacíficas contra o STF e contra o governo Lula-PT, então a Constituição de 1988 não vale mais nada e estamos oficialmente em um regime comandado pelo Judiciário e que se mantém com a conivência do Senado, do Executivo Federal e, óbvio, do braço armado do Estado, as forças de segurança pública. Quando eu chamo a Constituição de 1988 de livro de fábulas, muitos me criticam e alguns me alertam que eu posso responder criminalmente, mesmo que não exista tal tipificação, por não acreditar na eficiência e validade das leis brasileiras. Pois bem, no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, no inciso 4, está escrito que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E no inciso 16 do mesmo artigo, está escrito que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público e sem a necessidade de autorização prévia do Estado. Logo, senhores, qual a base legal da decisão do ministro senhor Alexandre de Moraes? Percebam que, repito, um deputado sozinho, com uma Bíblia na mão e com a boca vedada, causou no ministro senhor Alexandre de Moraes o medo de que a população, voluntariamente, comparecesse à Praça dos Três Poderes e se juntasse ao deputado federal, senhor Hélio Lopes, uma manifestação silenciosa e pacífica contra o STF. Senhores, que tipo de Estado, de governo, de justiça teme o povo? O povo que paga seus salários e privilégios. E, para piorar, o ministro senhor Alexandre de Moraes fez uma comparação que, sinceramente, eu não entendi, entre o risco de aumento da manifestação com o nazismo. Ou seja, na visão do ministro senhor Alexandre de Moraes, será que os manifestantes do 8 de janeiro, que fizeram uma baderna, sim, lá em Brasília, são semelhantes aos nazistas? E os novos manifestantes que poderiam aparecer na Praça dos Três Poderes, onde estava o deputado senhor Hélio Lopes, seriam igualmente nazistas? E na ordem de retirada do deputado senhor Hélio Lopes da Praça dos Três Poderes,
o ministro senhor Alexandre de Moraes ordenou a prisão em flagrante do deputado em caso de negativa de retirar-se do local, alegando que trataria-se da continuação de um crime. E, mais uma vez, vemos que as leis brasileiras são inferiores às determinações de um magistrado. Afinal, na Emenda Constitucional número 35 de 2001, no parágrafo 2º, que alterou o artigo 53 da Constituição Federal de 1988, está escrito que um deputado ou senador só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. E aí eu pergunto aos senhores, qual crime o deputado senhor Hélio Lopes estava cometendo ao manifestar-se solitariamente com a boca vedada e uma Bíblia na mão na Praça dos Três Poderes contra as decisões do STF? E se houvesse um crime, seria inafiançável e justificaria sua prisão em flagrante? Se o deputado senhor Hélio Lopes tem imunidade parlamentar, que só permite sua prisão em flagrante caso cometa um crime inafiançável, se a Constituição Federal autoriza a livre manifestação em espaços públicos sem autorização prévia do Estado, e se não existe a prisão por um crime que uma autoridade estatal acredite em sua cabeça que pode acontecer sem evidências, então por que o deputado senhor Hélio Lopes foi impedido de manifestar-se em espaço público de forma solitária e pacífica e ainda foi ameaçado de prisão caso recusasse-se a cumprir tal ordem que não tem qualquer embasamento legal? A resposta é bem simples. O governo Lula-PT e parcela do STF estão com medo do povo, vivem do dinheiro do povo, têm privilégios pagos com o dinheiro do povo, porém não suportam ouvir a voz do povo. E o deputado senhor Hélio Lopes, calado, sozinho, sentado em uma praça com uma Bíblia na mão, representa mais o povo brasileiro do que o poder que atualmente comanda o país. Senhores, em qualquer lugar que o ex-presidente Bolsonaro apareça, voluntariamente juntam-se uma miríade de indivíduos ao seu redor, felizes com a sua presença. Já em relação a alguns ministros do STF e ao presidente Lula-PT, se eles aparecem em público, ou são ignorados, ou são vaiados e criticados, ou por medo das forças de segurança pública que garantem sua proteção, são ignorados e vistos com repulsa. E uma nação onde o povo de bem, que trabalha, que paga as contas e privilégios de burocratas e políticos, tem nojo, tem aversão de boa parte das autoridades e só as respeita por medo da ação das forças de segurança pública que sempre estão somente cumprindo ordens, a única forma de as autoridades odiadas manterem-se em seus tronos é impedindo a livre manifestação das ideias e a exposição das críticas. As autoridades só se mantêm através da imposição e da proliferação do medo. E o Senado Federal não faz nada, segue inerte. Como diria Edmund Burke no livro Reflexões sobre a Revolução Francesa, quando o homem nesta terra não tem a quem recorrer, só resta recorrer aos céus. Que Deus nos ajude e tenha piedade do Brasil.